Saudamos a todos com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à TV Manaim, emissora da Igreja Cristã Maranata. Estamos aqui hoje com o 4º episódio do programa Diaconato, onde o tema do nosso assunto hoje é sobre homens de boa reputação, que faz parte dos requisitos do chamado do obreiro para o exercício do diaconato. No episódio passado, nós falamos sobre o chamado, sobre estar pronto, como é esse chamado, como se dá. E hoje nós vamos dar um mergulho para falar sobre os requisitos desse chamado, de que forma esse homem de Deus ele é chamado. Estamos aqui à mesa com os companheiros, pastor Jonas. A paz do Senhor Jesus, companheiros, a paz do Senhor Jesus a todos que estão participando deste programa nesse momento. Pastor Hendry Macedo. Paz do Senhor, pastor Marcelo, paz do Senhor, pastor Jonas, paz do Senhor a todos que nos acompanham através deste programa. Amém. E nós gostaríamos aqui de iniciar fazendo até uma pergunta ao pastor Macedo: o que é esse homem de boa reputação? Ele vai aproveitar e vai ler um texto, né, que vai dar início, vai dar a introdução sobre esse tema hoje, que é importante para o chamado do diaconato. Amém. Vou deixar aqui então, pastor Marcelo, o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 ao 10. Nos diz assim: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. A palavra de Deus, quando o Senhor orienta separar ali os 7 primeiros diáconos para ajudar os apóstolos no trabalho do exponencial crescimento da igreja primitiva, ele deixa ali algumas qualificações, alguns itens que eram pré-requisitos para o diaconato. E dentre esses pré-requisitos, ele deixa ali o ponto de que o diácono precisa ter uma boa reputação, ou seja, o diácono não pode ser mal reputado nem dentro do seu seio familiar, nem no ambiente o qual ele frequenta religioso, a igreja, nem no seu ambiente profissional. Ele precisa ser um homem, primeiro, bem reputado, ele precisa ser bem visto, um homem íntegro, um homem de uma só palavra, um homem definido, resoluto nas suas convicções, e são qualificações necessárias e indispensáveis para este chamado do diaconato: ter boa reputação, não ter língua dobre, não ter duas palavras, ser um homem de uma única posição, não tratar das coisas conforme as suas conveniências, mas ser um homem bem posicionado, sisudo em palavras. É interessante aqui, esse comentário, a gente vai entrar um pouquinho mais nele, e lembrar que o que está sendo falado aqui é a luz da palavra, são requisitos, são necessidades, e que o Senhor requer isso de nós, e requer isso do obreiro, que é o mesmo diaconato, e do próprio diácono, hoje, já exercendo a sua função. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 12, diz o seguinte: para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Entendeu? Então, quando ele falou da honestidade, é para os que estão de fora. Como é que você está se comportando, para com os de fora? Se o de fora chegar lá na igreja e ver você no púlpito, ou ver o diácono, qualquer um de nós no púlpito, o que ele vai dizer? O que ele vai pensar? A gente for falar alguns exemplos, a gente não vai citar aqui, mas são situações que a gente observa
né, que é uma necessidade, que é um homem de respeito, né? Tanto porque ele não tem uma vida dupla, né? Na igreja ele é uma coisa, em casa é outra, e no trabalho é outra, para os de fora ele é outra. Então ele é honesto, ele se posiciona, os que olham para ele, né, o veem, né, com respeito, né, é um homem honesto nos seus negócios, na sua forma de agir, né, na sua forma de tratar os seus assuntos, em todos os aspectos. Então é a luz da palavra aqui, né? Para que andeis honestamente para com os de fora, né, principalmente para com os de fora. Então isso é importante. Uma coisa interessante, né? Os primeiros diáconos que foram separados ali, nós não temos dúvidas nenhuma em que eles estavam sendo observados pela comunidade deles ali. Isso aí. Não é? A igreja cresceu muito, e precisavam de homens assim. Então, com certeza, os irmãos, os apóstolos, aqueles que estavam no convívio com esses, já sabiam da reputação, podemos dizer, reputação, a fama deles, como eles se comportavam diante daquela comunidade que estava crescendo, não é? Que surgiu de uma forma extraordinária. Então, eles eram observados em todos os aspectos. Então, você imagina homens chamados pelo Senhor, que foram separados pelo Senhor. Com certeza, a palavra diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Não é? E quando, no nosso meio, por exemplo, o chamado, quando alguém é chamado lá na frente, o pastor vai lá, chama o nome de alguém para o diaconato, é muito comum, a igreja fica naquela expectativa. Você chama lá, hoje o Senhor separou para o diaconato o irmão tal. Glória a Deus. A resposta vem na hora. A resposta vem porque a igreja já estava esperando aquilo. Porque viu naquele irmão um homem de boa reputação. Boa reputação. Um homem de gentil presença. Exato. Um homem de bom testemunho. Um homem honesto. Não é? Um homem honesto. E a palavra fala sobre isso. Eu acho até interessante aqui nós falarmos um aspecto que eu acho muito importante. Nós falamos aqui sobre o aspecto que fala sobre língua dobre. Não é? O que quer dizer isso, língua dobre? Por que a palavra faz questão de dizer que os homens chamados por Deus, ele tem que ter uma boa reputação, ele não pode ter uma língua dobre? O diácono, ele não pode, nós como servos, né, obreiros, nós não podemos ter desvio de conduta. Isso é um ponto crucial para o exercício fiel da nossa atribuição como obreiro, como um pastor, como o diácono que estamos aqui falando, para os diáconos. Ele não pode ter desvio de caráter, dupla personalidade, né? O diácono, ele precisa ser homem de uma palavra, homem de sim, sim, não, não. Né? Ele não pode ser conveniente, oportuno, né? Ele age ali de acordo com as conveniências, as oportunidades. Não, mas o diácono, antes ele precisa ser um homem de posicionamento único, de posicionamento firme, né? Ser fiel, né, nas suas convicções, sem mudança, e sem inconstância, não pode ser inconstante. O diácono, ele precisa ser equilibrado e constante em todas as suas posições, tanto no seu testemunho, quanto nas suas falas, quanto nos seus negócios, em todas as suas relações. O diácono precisa ser constante, estar bem posicionado em tudo. O Marcelo citou aqui, né, que aqueles que foram chamados estavam sendo observados, estavam mesmo, né, porque quando a palavra fala que foram chamados, só escolher varões de boa reputação, né, então estavam sendo observados. Com certeza. Essa parte aí é aquela parte que conhecemos, que é o preparado. Né? Então, preparado a gente conhece, está conhecendo, está observando, está sendo observado. E quando foi feito o comentário aí acerca, né, da língua dúbia, da posição, do inconstante, né, a palavra lá em Salmo 119, 113, diz o seguinte: odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Então, o momento, ele fez uma colocação aqui do posicionamento do diácono, que ele não pode, né, ser uma pessoa conveniente, né, as suas ações por conveniência, não, ele tem que estar posicionado, né, naquilo que o Senhor tem revelado para
para a igreja, para a obra, né? Ele está posicionado naquilo que foi o seu chamado, né? Então ele está pronto, ele está ali, ele não tem, hoje eu estou aqui, mas eu vou para onde, né, soprou o vento, né? Se é favorável aqui, eu fico aqui, se não é que não, ele tem uma posição, né, e ele caminha em cima disso aí, né? Ele é equilibrado, ele tem equilíbrio, né, no seu trato, na sua forma de agir, na sua forma de cuidar do rebanho, na sua forma de tratar a palavra. Ele tem equilíbrio em tudo isso aí. O diácono precisa transmitir ao rebanho essa confiança, essa segurança, porque o diácono ele é abordado dentro do templo o tempo todo pelos irmãos para ajudar a sanar, superar algumas dúvidas, ajudar numa orientação, numa consulta. E se o diácono ele não transmitir ao rebanho esta segurança, ele for um homem de língua dobre, né? Um provérbio, Provérbios 17:20 diz assim: o perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem língua dobre vem a cair no mal. Porque, na verdade, ele vai se enrolando com a dupla jornada de vida dele, né? Duas palavras, então ele vai se enrolando com tudo isso, ele acaba incorrendo ao mal. E vem o prejuízo, né? A Bíblia fala aqui de juízo, né? Cai no mal. Então, assim, o diácono ele precisa estar bem posicionado, como já o pastor Jonas comentou aqui. Ele não pode deixar a ovelha ter dúvida do caráter dele ali, né? O diácono ele precisa ser um homem respeitado dentro do templo, também, não somente no templo, né? Mas ele precisa também ser um homem respeitado dentro dos seus ambientes, diversos ambientes que ele convive. Porque às vezes na igreja ali, nós temos uma vivência pouca, o tempo de culto é curto, escola bíblica um pouco maior o tempo, mas tudo é muito rápido nos nossos cultos. A nossa vida, ela discorre cá fora. Então eu não posso ter uma vida de dupla jornada, né? De personalidade. O diácono ele precisa ter uma posição, homem de uma posição, de uma palavra, para transmitir segurança, para que os irmãos possam pedir uma palavra, pedir uma oração, pedir uma orientação e ver nele uma referência, um homem de referência espiritual. Imagina, você assume o púlpito, o obreiro assume o púlpito lá, ele prega, mas ele não vive o que prega. Porque você tem que viver o que você prega. Você não pode pregar e falar o que você não vive. Não é? Segredos. Pastor, às vezes, passa alguns segredos. A ovelha, o diácono, às vezes, está à frente de um grupo de assistência e a ovelha procura o diácono por ser uma pessoa que está à frente, que está ali, um homem de oração, um homem de fé, e vai confidenciar algumas coisas da sua vida, às vezes da sua família, não é? Então imagina um diácono desse que pega um assunto de uma irmã que estava lá necessitada, precisando de oração, e começa a externar isso para as pessoas, para fora, não é? Muito ruim. Para dentro da sua casa, levar para sua esposa, para os seus filhos. Isso é muito ruim. Então aquela ovelha, aquela irmã, aquele irmão não vai ter confiança, porque é um homem de duas palavras. Não, confia em mim, mas já está externando ali aquele assunto, um assunto que é íntimo do grupo de intercessão, que o pastor está tratando, que só fica ali entre quatro paredes, que você trata assuntos ali que são assuntos confidenciais. Então os homens têm que ser homens de confiança e homens que não sejam de duas palavras, né? É o famoso, chama-se, né? Em algumas traduções fala o famoso fofoqueiro, né? Que leva as coisas, que fala o que não deve, infelizmente. Então, não podem ser homens assim. O chamado de Deus é para homens que sejam homens equilibrados, homens que sejam maduros, homens que guardam segredos, que são segredos. Tem segredo que vai morrer comigo. Tem pastores, os pastores estão aqui, sabem disso, tem segredos que vão morrer com eles, né? Porque são confidentes, que são irmãos que passam, que confiam na sua fidelidade a ele, não é? Então você foi chamado para isso. E você falou de uma situação da firmeza, né?
o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 8, diz o seguinte: sede firmes e constantes. Então, Muito posicionamento, bom, muito bom, a firmeza, ele é firme, sempre ali, né? Constante também. Ele não é aquele inconstante, uma hora ele está bem, outra hora ele sumiu, outra hora ele desaparece, aí chega naquela agitação, vou fazer, daqui a pouco murcha tudo. Não, é firme e constante, sempre abundante na obra, né? Ele não vem, ele não tem reservas, né? Aí a pessoa vem com reservas, né? Ele não toma posse daquilo que o Senhor, do chamado dele, né? Ele vai com reserva, não é abundante na obra do Senhor. Ele separa as coisas, ele não se envolve, não se posiciona, né? E o Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, a função hoje do serviço diaconal, né, o trabalho na obra do Senhor, essa recomendação da firmeza, né, naquilo que o Senhor tem revelado, na firmeza na sua conduta, na firmeza no seu posicionamento, na sua reputação, porque a igreja está vendo isso, né? Olha que coisa importante você está falando aqui, eu acho até importante, um dos dois pode até ler, Tiago 5, versículo 12, o que fala sobre isso, não é? Sobre o diácono ele ser firme, ele ser constante. Eu acho importante o que a palavra ele fala sobre isso. Eu posso ler aqui sem problema. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caias em condenação. Olha só que coisa maravilhosa aqui, que a palavra do Senhor, ele traz o equilíbrio. O servo de Deus tem que ser assim, um obreiro. Ele foi chamado para ser assim, para ser firme na hora que tem que ser firme, não é? Ele tem que ter o seu coração na obra e com firmeza. Ele não pode ser um homem desequilibrado. É muito importante essas observações feitas aqui sobre a posição do diácono. O diácono, quando ele é levantado nesta obra, ele vem para ajudar o ministério a colocar as doutrinas em ordem. O ministério aplica a doutrina e o diácono zela pela doutrina. O diaconato não é um chamado para concorrer com a doutrina, concorrer com o ministério, mas o diácono ele é chamado para ladear, né, para estar lado a lado com o ministério. Ele precisa zelar daquilo que o ministério coloca dentro da igreja ali, que são orientações do Senhor, as revelações, uma orientação que o Senhor dá e o ministério aplica ao rebanho. O diácono ele tem que estar ali na posição firme, junto ao ministério, para poder ajudar a implementar isso, para que isso possa ser uma realidade notória na vida da igreja. Ele não pode concorrer. O ministério vem, aplica a doutrina, aplica a palavra, dá uma orientação, entrega uma revelação, e o diácono, em algum momento oportuno, ele vem e desfaz aquilo que o ministério orientou. Ele não pode fazer isso. O diaconato é para concorrer para o crescimento da obra. E no meio do rebanho, tem pessoas com todas as características. Naquele momento da igreja primitiva, quando se levantou, o Senhor orientou o levantamento dos sete diáconos, primeiros diáconos ali, é porque povos de outras línguas, outras raças, estavam ali no meio e começaram a questionar o tratamento. Não, eu não estou recebendo o tratamento que eu acho que eu devia. Tem um povo aqui que tem um tratamento mais privilegiado. O diácono, ele precisa ter esse olhar clínico e macro. Ele não pode ter predileção de grupo A, do grupo B, do irmão A, do irmão B. Ele precisa ajudar o ministério no todo ali dentro do rebanho. Ele precisa transitar por todo o rebanho, respeitando, obviamente, os limites da sua atribuição, do diaconato. Ele não pode exceder, ser cheio de boa vontade, né, cheio de disposição e acabar excedendo naquilo que é a função do diácono. Só um detalhe, lembrando aqui, quando a gente fala do ministério, a gente não está falando do pastor local, né? Ministério na obra é corpo, né? Então, a doutrina ela vem estabelecida, né, no corpo.
Quando fala do ministério, está falando do corpo ministerial, né? Quando vem a orientação, né, vinda por revelação, no conselho, as orientações que vêm nos seminários. Então, vem a doutrina e o diácono confirma a doutrina, ele não pode se levantar contra ela, né? Foi isso exatamente como o companheiro falou. Só queria fazer essa colocação do ministério como corpo, né, que funciona, e tem aquela parte que você trata dentro da igreja também, né, algumas orientações que o senhor dá, né, relacionado a algumas situações, e que o diácono precisa confirmar isso, né, junto ao rebanho, para o crescimento do rebanho, que tudo que o senhor mostra, né, o senhor mostra para, né, a edificação da igreja. Muito bom, muito bom. Bem, estamos chegando aqui já ao final desse episódio. Queremos agradecer aqui a todos que estiveram conosco, que tiraram um pouco do seu tempo para estar conosco, participando conosco desse episódio. Nos alegramos muito com a presença de todos e assim nos despedimos com a paz do Senhor Jesus. E receba o nosso abraço e não deixe de acompanhar os próximos episódios que virão. E com certeza o Senhor tem uma bênção para o seu coração. Um abraço a todos.